Muito bem, eu estive viajando, né? Que tempo bom, é bom viajar, né? Dessa vez tive o prazer de viajar com o presbítero D, com a irmã Lu, foi um tempo bem gostoso. E eu estava pensando como é bom a gente estar na presença de gente que a gente consegue ser quem a gente é e ao mesmo tempo ficar à vontade com a pessoa do jeito que ela é. Não é bom? Quando você encontra alguém que você pode ser quem você é, sem usar máscara, sem ficar com um jeitinho, com o pé atrás com o que pode pensar, mas você é quem você é, e a pessoa também tem a liberdade de ser quem ela é com você. Gente, isso aí é algo que se eterniza no coração da gente. Então, obrigado pelas orações, fomos em paz, voltamos em paz, revigorados, cheios da graça de Deus. Não estou com aquele solzinho, né, aquela cor bonita que a minha esposa está, porque se eu colocar, eu não fico moreno igual ela, né? Eu fico um pimentão vermelho. Então eu vou. O pessoal vê as fotos, né? Eu não sou de postar foto, mas quando aparece um outro, parece que eu estou de burca. Porque eu sei que se eu brincar no sol, eu perco o resto da viagem. Então eu fico lá igual de burca, né? E foi um tempo muito, muito bom. E domingo passado, o pastor Zé Roberto compartilhou com vocês a oração do Pai Nosso. E eu acompanhei. E eu vi que ele já mostrou, então não vou repetir com tudo, mas a oração do Pai Nosso é uma das principais ferramentas que fez com que o povo de Deus pudesse sobreviver à espiritualidade quando não havia mais templo. Eles começam bem, mas no passar do tempo, quando chega principalmente na época de Jesus, e a gente vai ver esses relatos no Novo Testamento, essa classe se corrompe. Essa classe começa a usar essas ferramentas de desenvolvimento da espiritualidade, da firmeza da fé, esses exercícios espirituais devocionais, como sendo instrumentos para favorecimento da sua própria vida. Eles usam essas práticas para ter benefícios diante das pessoas. Aí logo de início, algo que a gente já pode aprender, que nem tudo que começa bem pode necessariamente permanecer ou terminar bem. Tem coisas que começam muito bem, começam certas, mas no passar do tempo, por permitir a corrupção, segundas intenções, aquilo que começou tão bem, pode terminar ou ir muito mal. Mas o contrário também é verdade. Tem coisas que não começam bem, não começam certas, mas que pela graça, pelo arrependimento, pelo posicionamento, por novas escolhas, novas posturas, pode ter começado muito mal, pode ter começado até errado, mas de repente aquilo vai se transformando, vai melhorando e se torna algo tão gracioso. Existem relacionamentos que começaram bem, mas no passar do tempo foram se perdendo. Parecido com os fariseus, começaram tão bem, mas no tempo de Jesus já estavam tão maus. Eu espero que a gente guarde essa verdade no coração. E o fato de dizer que tem coisas que começam erradas, ruins, podem ser melhoradas, transformadas para o bem, não é uma legitimação para que você comece ou permaneça errado. Se você percebe que isso já vai começar errado, não começa, meu irmão. Não começa, minha irmã. Não comece um namoro, não comece um relacionamento, não comece um negócio, uma parceria, não comece um investimento, não comece nada que você já percebe de cara que está errado. Pensando que, mas Deus pode consertar lá na frente, Deus pode melhorar lá na frente. Não comece se você já percebe de cara que o negócio está errado, que não é por aí. Então, isso que eu estou falando não é para legitimar um começar de algo errado. Mas talvez você começou algumas coisas erradas. Algumas parcerias, alguns negócios, alguns relacionamentos. Pela graça de Deus, você pode melhorar isso. Pela graça de Deus, isso pode ser relacionado. Pode ser transformado. Eu já vi casamentos que começaram da pior maneira possível. Era um casamento que, se fosse no início, deveria dizer, não casa, não entra nessa relação. Infelizmente, entraram e começaram da pior maneira possível, mas no passar do tempo, foram melhorando pela graça de Deus, foram se acertando, se ajustando, corrigindo a rota, abrindo mão, pedindo perdão, aprendendo, na humildade de se abrir ao crescimento, à transformação. Então tem coisa que começa errada, que não precisa continuar e terminar errada. Deus pode mudar, assim como tome muito cuidado
Coisas que começaram bem, se você não continuar regando, cuidando, administrando da forma que era no início, pode se perder no passar do tempo. Falei tudo isso, por quê? Porque os fariseus, como eu disse a vocês, é uma classe que começa bem, mas depois a gente vê no tempo de Jesus que já estava bem mal. E eles são aqueles que possivelmente organizaram esses 3 pilares, dizendo: generosidade, esmola, oração e jejum. E esse mesmo grupo é o grupo que Jesus mais tem embates. Quando a gente lê essas 3 práticas espirituais, provavelmente Jesus está se dirigindo a eles, os fariseus. E agora a gente vai olhar para o texto que nos fala a respeito disso. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Você pode acompanhar a projeção, como você pode também acompanhar a leitura no seu aplicativo, na sua Bíblia. Está tudo muito bem. Vamos lá. Diz assim a partir do versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós acabamos de ler a tua palavra e queremos que ela nos leia agora. Queremos que a tua palavra percorra, ó Deus, as linhas mal escritas em nós, venha endireitar através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo escreva a tua palavra na nossa alma. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, faça com que essas palavras não sejam apenas informações intelectuais, religiosas, mas que mediante o teu Espírito, Pai, haja transformações em nós. Que sejamos sacudidos, que sejamos, ó Deus, abalados nas estruturas que nós erguemos em nós mesmos, que não correspondem com a estrutura da tua palavra e da tua vontade. E ao balançar, ó Deus, os nossos alicerces, ao derrubar os nossos alicerces, ao nos desconstruir, que a tua palavra venha também nos reedificar, para que vivamos uma vida na beleza do que é viver em ti, para que possamos desfrutar da vida em abundância. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, vamos olhar para esse texto. Perceba que de início, nós temos a seguinte expressão: guardai-vos. Ou seja, Jesus está dizendo, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Outras versões vão trazer a seguinte expressão: preste atenção, atentai-vos, fique atento. Porque se você não prestar atenção nisso, da mesma forma que os fariseus foram se corrompendo ao passar do tempo, fazendo o que deveria ser feito, mas com o coração enganado, corrompido, o teu também pode acontecer. Jesus está falando com os discípulos, Jesus está falando com gente igual a gente que pode se corromper no passar do tempo. Então ele vai dizer: guardai-vos, se guarde, se policie. Eu lembro desse termo lá no início da minha conversão. Se policie, preste atenção. Não vá vivendo a vida de forma negligente, não caia num automático até mesmo das práticas devocionais, não viva a tua fé de qualquer jeito, não venha na igreja por vir, não leia a Bíblia por ler, não ore por orar, não louve por louvar, não cante por cantar, não faça nada disso no automático, sem de fato ter uma reflexão do que você está fazendo, estando atento ao que você assim está fazendo. Pastor Zé Roberto, ao ler o texto que pregou domingo passado, há um momento que Jesus vai dizer assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições. E ali é exatamente a ideia de você falar algo vazio, sem pensar.
Você vai repetindo, falando, sem aquilo ser algo refletido na tua mente e no teu coração. Então perceba que Jesus não vai invalidar essas práticas, a prática da esmola, da oração e do jejum, mas ele vai dizer: pratique isso, porém, guarda o teu coração, guarda a tua mente, presta atenção, para que você faça isso pensado, para que você faça isso com sentido, para que você faça isso com devoção. Uma caminhada espiritual requer muita atenção. Da mesma forma que quando a gente dirige e sempre faz o mesmo trajeto, a tendência é a gente achar que já sabe de tudo, de todas as intensidades das curvas e coisa e tal. Quando a gente se acostuma e passa a fazer no automático, aí que entra a possibilidade de um acidente acontecer. Porque a gente não está prestando atenção como prestava no início. A gente não está atento como estava no início. Então o texto começa dizendo: guardai-vos, atentai-vos, sejam diligentes, tomem cuidado. E ele vai falar um pouco mais. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. O capítulo 6, ele é procedido pelo capítulo 5, isso é óbvio. E no capítulo 5, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, chega um momento que ele fala assim: olha, vocês são luz do mundo e sal da terra. Vocês vão iluminar a vida de pessoas, vocês vão salgar a vida de pessoas. Não faz sentido ser luz e se esconder, não faz sentido ser sal e não salgar, estar dentro do saleiro. Então, que as suas obras possam brilhar diante dos homens, que a sua vida seja um reflexo do que é glorificar a Deus. Só que aí no capítulo 6 é como se Jesus dissesse: ao mesmo tempo que vai haver uma exposição de quem você é, tome muito cuidado, para que ao fazer o que tiver que ser feito, nesse caso, a generosidade, o esmolar, daqui a pouquinho a gente vai entender o que é o esmolar, como que funciona, mas ele vai dizer: não faça isso com a intenção de querer ser visto pelas pessoas, não faça isso por causa da visibilidade, não faça isso para que as pessoas passem a te admirar, não faça isso por causa dos likes. Aliás, não faça nada que você tenha que fazer para ser visto por pessoas. Porque a partir do momento que você começa a fazer, condicionando o fazer a isso, você vai ter profundas decepções e frustrações. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor por que a gente se frustra quando a gente faz para ser visto pelos homens. Vamos continuar um pouquinho. Aí ele vai continuar. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E aí eu coloquei lá o finalzinho do texto: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha que interessante. Por que essas práticas devocionais elas são tão importantes? O esmolar, o orar e o jejuar. Porque existe uma recompensa da parte de Deus para você. Vou repetir. Se você colocar esses 3 pilares, colocar em prática esses 3 exercícios devocionais de espiritualidade, há recompensa para você. Só que você tem que tomar cuidado, para que a recompensa não venha de onde não faz nenhum sentido vir. Você tem que estar com o coração guardado. Se você fizer isso com a finalidade de ser visto, de ser, e agora que eu vou assassinar o português, o inglês, se você faz isso para ser laicado, né? Eu gosto de ver aquele fala: pastor do céu. Eu falava startar, ela vai, isso me coça. Então, se você faz isso por causa dos likes, da admiração, você vai se perder no passar do tempo. Então Jesus vai deixar claro: se você fizer isso por causa das pessoas, você não vai ter o galardão junto a Deus. O que eu espero que nesse momento o Espírito Santo provoque em você? A clareza de que ao colocar isso em prática, há recompensa. A gente gosta de recompensa, né? Quem não gosta de recompensa? É tão bom você fazer algo e ser recompensado por isso? É tão bom você de repente exercer um determinado trabalho e ser reconhecido por aquilo? Ontem nós falávamos isso com os jovens aqui, foi um tempo muito precioso, de que ser visto é muito bom. Quem é que não gosta de ser visto? Às vezes você posta uma coisa, aí vem um amigo e comenta, né? Sei lá,
Você colocou uma roupa bonita que você estava, e vem uma pessoa te elogia, um amigo, uma amiga, né, dá um like, faz um comentário. Aquilo traz uma sensação boa, né? Mas se a partir do momento que você não tem o like, não tem um comentário, aquilo te traz uma sensação borocochô, tem alguma coisa errada. Você não chegou no nível da maturidade de saber ser elogiado e saber não ser elogiado, de saber ser visto e saber não ser visto, saber quando o holofote brilha sobre você e quando o anonimato te chama e ninguém te vê. Então, não vamos ser hipócritas no sentido de falar que não é gostoso ser visto, ser notado, ser elogiado. Isso é muito bom, mas se você passa a fazer por causa disso, aí se torna um problema. Se você faz por isso, aí é um grande problema. Existe uma linha muito tênue, aqui eu não vou entrar por esse caminho. Se você é um influencer, se você é alguém que trabalha com as redes sociais, eu sei que você precisa fazer o seu network, ampliar a sua rede de relacionamentos, você precisa dos likes para que seja impulsionado e assim por diante. Eu não estou falando no sentido profissional que tem o seu lugar, eu estou falando no sentido da vida, do viver. Aí Jesus vai dizer, você vai perder o galardão do Pai, o galardão do Pai Celestial, mas há recompensa. Vamos continuar, depois a gente vai digerindo isso aí. Aí ele vai continuar dizendo assim: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha que interessante. Se você colocar essas práticas devocionais em dia, se você praticar isso, você vai ter recompensa. Você vai ter recompensa. Não tem como você não ter recompensa ao esmolar, ao orar e ao jejuar. Só que Jesus vai dizer, de quem você quer receber a recompensa? Esses que ele vai chamar de hipócritas, a gente já volta lá um pouquinho, que gostam de tocar trombeta, estão recebendo recompensa dos homens. Aí Jesus está dizendo, essa galera que faz com segundas intenções, estão sendo beneficiadas, estão recebendo suas recompensas, mas dos homens, não recompensa da parte do Pai. Bem, quando a gente fala a respeito dessa recompensa, deixa eu tentar expressar numa frase. A recompensa dos homens é condicionada ao ser como eles querem que você seja. Porém, ser quem você não é se torna insustentável a médio e longo prazo. Qual que é o grande perigo em você querer viver por recompensa de pessoas? É que você só vai ter recompensa de pessoas, aplauso, olhares, convites, enquanto você for desse jeito que as pessoas querem que você seja. Você só vai ter essa aceitação se você se manter sendo quem você não é. Só que o grande problema em tentar ser quem você não é que isso tem uma durabilidade pouca, mais cedo ou mais tarde, você não consegue sustentar aquilo. E aí com isso tudo desmorona. E quando você deixar de ser isso, as pessoas vão deixar de dar a você o que hoje dão, porque você simplesmente assume, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, essa máscara para poder ser recompensado pelas pessoas. Vamos continuar um pouquinho, voltando ali. Quando, pois, deres esmola, olha que interessante. Jesus está dizendo, olha, eu não quero que vocês façam como os hipócritas, mas eu quero que vocês façam. Aqui Jesus não está dizendo que, esqueça essa questão de dar esmola. Não, isso é coisa antiga, é coisa do judaísmo, a gente está numa nova época. Não, Jesus ele não está invalidando o ato de esmolar, mas ele está dizendo como deve ser feito. Aí ele vai dizer, quando, pois, deres esmola, isso implica que nós somos chamados a ter essa atitude. Eu sei que é muito polêmico quando a gente fala a respeito de esmola. Eu sei que a gente pode entrar numa discussão, mas existe comprovadamente organizações em volta da esmola. Crianças que às vezes estão nos semáforos, estão ali sendo supervisionadas por pessoas, normalmente são os bandidões,
que usam essas crianças para pedirem esmola nos semáforos, e eles estão ali supervisionando, porque quando eles pegam o dinheiro, tem que repassar para eles. Existe uma máfia. O pastor Iago Martins tem um livro que ele fala sobre isso, a máfia dos mendigos, se me falha a memória, o título do livro. E ele trabalha esse aspecto, porque ele ficou um tempo entre os moradores de rua, entre os mendigos, para observar como funcionava aquilo. E ele fala, o que eu observei? Eu observei que existe de fato pessoas que precisam, gente que estão ali e precisa de uma oportunidade, de uma ajuda, assim como existe um grande sistema que faz com que isso se torne um negócio lucrativo para alguns, através da pobreza, da fragilidade de uma criança, de uma mãe, de alguém com uma necessidade especial, um PCD. E é muito legal a forma que ele trabalha isso. Mas isso não significa que nós temos que negligenciar a ajuda, o dar uma esmola, pelo fato de ter tanta gente corrupta, pelo fato de ter tanta maldade, tanta exploração, em nome da boa-fé das pessoas. E aí eu acredito que a gente tem que ter muita sabedoria de Deus, para em alguns contextos, falar não, e outros momentos, graciosamente, estender ajuda. Assim como, preste atenção no que eu vou falar agora, a gente está falando de esmola, e aqui está falando literalmente de ajuda financeira, tá? De ajuda financeira. Mas ampliando um pouquinho essa ideia da ajuda, da generosidade, do socorro, sabe quando a gente talvez tem que pensar duas vezes em ajudar ou não ajudar, e talvez não ajudar? Quando a gente percebe que aquilo que a gente quer fazer pela pessoa, nem a pessoa está disposta a fazer por si mesma. Vou repetir. Sempre que você ajuda alguém que não quer participar da própria ajuda para si, você está mais atrapalhando a pessoa do que ajudando. Porque a ajuda que faz diferença é aquela ajuda para quem quer ser ajudado e quem está comprometido em se ajudar. Não poucas vezes eu vi pessoas que receberam ajuda, mas ao receberem ajuda não estavam nem um pouco preocupadas em querer de fato se ajudarem. Com isso, aquilo só perpetuava o contexto que a pessoa estava. Então guarda isso no teu coração. Sempre que você for ajudar, perceba de alguma maneira, talvez numa conversa, talvez numa relação. Eu sei que num passar por alguém a gente não vai ter talvez toda essa informação, essa análise, aí vai ser pela graça de Deus ajudar ou não ajudar, né? Tem coisas que a gente vê de cara, outras a gente não vê. Já tive contextos de sentir no coração de ajudar pessoas que eu por mim mesmo não ajudaria, mas de perceber o Espírito Santo me movendo a fazer algo por ela. Mas sempre que você tiver oportunidade, observe. Essa pessoa que você quer ajudar, ela está disposta a se ajudar com a sua ajuda? Se sim, vai lá. Se não, não adianta. Vamos continuar um pouquinho? Antes da esmola, melhor dizendo, eu comecei a olhar no Novo Testamento quais são os outros textos que falam a respeito de esmola. Eu coloquei alguns aqui, eu só vou ler rapidinho para a gente depois formular o que vem a ser então a esmola, tá bom? Vamos lá. Eu vi aqui um texto em Lucas, olha que interessante, Lucas 11, do 41 ao 42. Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Deixa eu explicar esse contexto. Jesus está criticando os fariseus, chamando de sepulcro caiado, de copo limpo por fora, mas sujo por dentro. Gente que estava mais preocupada em manter as aparências, mas por dentro está tudo sujo. E aí Jesus traz agora uma inversão para esses fariseus. Ou seja, enquanto vocês estão preocupados em querer ficar recebendo das pessoas, e vocês transformaram a fé num instrumento para obter favores para si, Jesus vai dizer assim, faz o caminho inverso. Lucas trabalha muito com essas inversões. Se transforme numa pessoa generosa, e você vai experimentar do teu todo ser livre. Sabe por quê? Porque o fariseu tem uma estrutura em si, esse público que Jesus está aqui combatendo, ou tendo um embate com eles, é um povo que só pensa em si, é um povo que só quer para si, é um povo avarento, é um povo egoísta, é um povo que não olha para o próximo.
Com isso, eles criam uma aparência, mas o coração é desse jeito. Aí Jesus diz: olha, você que tem dificuldade da mesma forma que os fariseus tinham, você fariseu que tem essa dificuldade, faça o caminho inverso. Comece a exercer a generosidade, mesmo contra o teu próprio não querer. Comece a dar esmola, que aí você vai ser limpo por dentro. Essa estrutura que está aí dentro de você, que te torna uma pessoa tão avarenta, começa a quebrar isso, tendo atitudes concretas. Vai esmolar, vai contribuir, vai colocar à disposição para outros aquilo que você tem. É como você falasse, aí você vai experimentar de uma mudança de dentro para fora. Aí ele continua dizendo: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer essas coisas, ou seja, continua dizimando. Não está errado dizimar, não é pecado dizimar. Pelo contrário, faça isso, mas não negligencie, vocês entregam o dízimo de tudo, porque você vai no templo, entrega, é bonito, naquele contexto toca trombeta, mas as pessoas que você encontra, que ninguém vai tocar trombeta para você, gente que não vai dar ibope para você, gente que às vezes é até problemática, gente que não vai te dar visibilidade, aí ele vai dizer: não deixe de exercer generosidade também para com esses. Outro texto que eu vi, Atos 9,36, olha que interessante. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Olha que interessante. Uma mulher discípula de Jesus era notada pelas coisas que ela fazia, pelas obras que ela tinha e por ser uma pessoa generosa, uma pessoa que esmolas. Só uma perguntinha: você é uma pessoa conhecida pela sua generosidade com as condições que você tem? Ou você é uma pessoa conhecida pela avareza com aquilo que você possui? Você é uma pessoa notável pela sua caridade, pelo seu amor, pela sua extensão para o outro daquilo que você tem em mãos? Ou você é uma pessoa de coração fechado? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você é uma pessoa que não é notável pela generosidade e tem condições de ser generoso e tem condições de fazer alguma coisa por alguém, não é Deus que está te dando, é mamon. Se você tem e não é conhecido por ser uma pessoa generosa, não é Deus que está te dando. Você pode falar que é Deus, você pode orar a Deus, você pode cantar a Deus, você pode ler a palavra de Deus, mas se você tem e não consegue ser solidário, generoso, meu irmão, minha irmã, é mamon, é a riqueza que é o teu Deus, não é o Senhor, e não dá para servir dois senhores. Você vai aborrecer um e agradar o outro, e nesse caso você está agradando mamon. É sério isso, né? Como que você é notado? Próximo, outro versículo. Não, sumiu o versículo? Eu acho que está um pouquinho fora de ordem os slides, mas vamos lá, pode deixar, vamos ver aqui. Outro versículo, Atos 10:4. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: olha só, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Imagine só essa experiência. Um ser espiritual, um anjo aparece e fica assim: o que é, Deus? O que é isso? E aí aquele ser espiritual, aquele anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ou seja, o meu ato de ajudar, de socorrer, de ser generoso, de dar esmola, de dar ajuda, de dar socorro, isso é para Deus um ato de adoração, sobe para Deus. Talvez não suba para ninguém, e ninguém veja, e tem que ser assim, conforme o texto que a gente está lendo. Mas a grande questão é que para Deus é uma oração. Da mesma forma que a tua oração sobe à memória do eterno, as suas esmolas, os seus atos de generosidade sobem à presença do eterno. Com isso,
O que seria dar esmola? Coloquei algumas frases aqui para a gente pensar. É exercer generosidade sempre que possível e necessário. Repete comigo. É exercer generosidade sempre que possível e necessário. Próxima frase. É viabilizar a vida do outro com o que se tem. Terceira frase. É perguntar pelas necessidades e ter um ato de fé. Houve uma inversão aqui, mas eu vou explicar por que eu coloquei essa questão de ter um ato de fé. Porque o texto vai dizer assim no momento, daqui a pouco eu termino as outras frases, que aquilo que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Até então, eu sempre vi, e não estava errado, que é um ato de você ser uma pessoa discreta. Ali é uma expressão idiomática de você ser discreto, para você não ficar falando para as pessoas que você ajudou, que você foi generoso, coisa e tal. Só que eu comecei a pesquisar um pouquinho, se havia alguma expressão, na Bíblia não tem essa expressão, mas dentro do chamado da Cabala, olha que interessante. Na Cabala, que é um livro que percorria o contexto do judaísmo, essa expressão aparece várias vezes. E ela aparece da seguinte maneira, que a mão direita é a mão da doação, e que a esquerda é a mão da administração, é a mão do recolhimento, é a mão da inibição. Dentro do contexto da época dos escritos, a mão direita simboliza o doar, o dar, e a esquerda é a que fala assim, peraí, não é bem assim, não faça isso, é a que administra. E aí quando Jesus vai dizer no texto que nós lemos, que quando a tua mão fizer algo que a esquerda não saiba, é como se dissesse, quando você for fazer algo, quando você vê uma pessoa necessitada e você for ajudar, que a esquerda da administração, dos cálculos, aquilo que pode ser possível fazer com que você não contribua, não faça, não veja. Está entendendo? Porque assim, às vezes a gente olha e fala assim, essa pessoa está necessitada. Ok, eu tenho isso aqui, mas deixa eu pensar se administrativamente eu posso, eu não sei o quê. O texto é um pouco radical, ele está dizendo assim, quando você for ver alguém com necessidade, não fique pensando, como é que está a minha vida financeira, será que isso, não sei o quê, será que... É como você falar assim, você viu? Faça, não deixa a esquerda saber não, porque se de repente a esquerda souber, ela vai tentar te inibir até aquela atitude. E às vezes não é assim. Você tem uma oportunidade às vezes para ajudar, mas se você parar para ficar pensando muito na ajuda, você vai encontrar razões para não ajudar. É como se a direita quisesse e a esquerda falasse assim, não faça isso, afinal de contas vai sobrar aqui, vai sobrar acolá. E lembra daquele projeto teu? E lembra daquela viagem que você quer fazer? E lembra daquela conta? E lembra não sei do quê? Lembra não sei do quê? Aí você fala, quer saber uma coisa? Não vou socorrer, não vou ajudar, não vou dar uma esmola, não vou dar uma ajuda, não vou fazer. E aí o texto está quebrando essa lógica dizendo, não pensa muito para fazer o bem não. Não pensa muito, não fica calculando não, vai lá e faça. Eu achei isso extraordinário. É como se Jesus utilizasse desse linguajar religioso que percorria ali para dizer, faça assim. Tenha esse ato de generosidade e responda, sabendo a necessidade, tenha um ato de fé. Vamos continuar. É não perder a oportunidade de ajudar e ter como hábito. Dar esmola é quando você tiver uma oportunidade de fazer algo por alguém, não perca essa oportunidade. Não perca. E faça isso se tornar um hábito na tua vida, para que você seja notado como aquela mulher, alguém conhecida pela generosidade. É diferente do dízimo e ofertas. É um ir além quando se pode e se deve. O esmolar ou o dar esmola não é você substituir uma coisa pela outra, mas é você falar assim, além do que eu já faço, lembra que Jesus falou isso? Você deve fazer tais coisas, mas não menospreze e despreze essas outras, os atos de justiça, os atos de generosidade, o dar esmola, por exemplo. Por fim,
É ser purificado e liberto da avareza, dando testemunho do amor de Deus. Sempre que você contribui, sempre que você ajuda alguém, sempre que você dizima, sempre que você oferta, sempre que você estende a sua mão para uma pessoa necessitada, na tua família, no teu trabalho, na rua, sempre que você faz isso, você está quebrando uma estrutura pecaminosa que está aí dentro de você, que quer te escravizar, que é a avareza. Irmão, irmã, nós somos avarentos. Nós somos egoístas. Essa é a natureza que pulsa dentro de nós. Você não vai lidar com isso simplesmente dizendo: Senhor, tira de mim esse coração avarento, não doador, não generoso, não solidário. Como que você lida com isso? Tendo atitude de generosidade. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Faça isso para você ser limpo no todo, por dentro e por fora. Muito bem. Acho que repetiu. Tá, vamos lá. Quando ele fala com o fim de você não ser visto pelos homens, Jesus usa uma expressão interessante. Que você não deve trocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Se você ler essas 3 práticas devocionais, tanto do esmolar, do orar e do jejuar, Jesus usa essa expressão, hipócrita. Não sejais como os hipócritas, não haja com hipocrisia. E o Zé já falou sobre isso. Hipócrita é uma palavrinha utilizada naquele tempo para quem trabalhava no teatro grego. A pessoa que colocava uma máscara, ela é uma pessoa, mas ela coloca uma máscara e agora ela vai representar uma personagem para poder convencer as pessoas. É um ator e uma atriz daquele tempo. Então Jesus está dizendo: olha, não seja um ator, não seja uma atriz na fé. Até hoje a gente fala isso, né? Talvez hoje a gente não fale tanto a palavra hipócrita para alguém, mas aí a gente fala: mas esse aí devia trabalhar em Hollywood. Esse aí devia trabalhar na Globo, né? Esse aí é um ator. Esse choro aí, olha que atriz, né? Ou seja, é um fingimento. Você está assumindo uma personagem diferente da pessoa que você é. E guarda uma coisa no teu coraçãozinho, em nome de Jesus. Deus não lida com personagens. Deus lida com pessoas. As mais problemáticas que sejam. Mas se você está sendo autêntica como pessoa, é a partir daí que Deus faz o que Ele deseja e pode fazer. Mas quando você coloca um personagem em ação, Deus não lida com personagem, Deus não lida com quem tem máscara. Ontem com os jovens a gente viu sobre isso, né? Foi até usado como ilustração o Máscara daquele filme. Agora lembrei do nome, é o Stanley, né? No primeiro momento, acho que é Stanley, né? O rapaz é alguém inibido, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue se alegrar, não consegue festejar a vida. É alguém que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, a vida é monotonia, é uma coisa terrível, é um tédio. Mas a hora que ele encontra aquela máscara, e agora se torna um semideus, ele se torna um máscara, aí ele dança, ele chega nas pessoas, conquista a mulherada, ele se torna um ser diferente de quem ele é. Aí depois que ele tira a máscara, ele volta a ser aquele ser pacato. Deus não lida com quem usa máscara. Deus não lida com quem vive na hipocrisia e no fingimento. E aí Jesus está dizendo para essa classe: vocês usam o ato da generosidade, o ato de dar esmola, para poder se passar por um ator, por uma atriz, na sinagoga. A sinagoga é o contexto, seria a mini igreja daquela época. Interessante que os fariseus, quando não havia templo, uma das formas que eles trouxeram para que o povo vivesse comunhão e relacionamento foi a oficialização da sinagoga. Sabe como os fariseus eram gente boa, né? Começaram bem, falaram: não temos templo, mas a gente pode ter pequenos grupos, encontrar nos pequenos grupos. Aí a cada 10 homens que havia casado, podia formar uma sinagoga. Tudo isso aí foi a organização dos fariseus. Gente boa, mas depois vai se perdendo. Depois vai usando a prática para o mal. Vamos continuar. Bem, a gente acabou de falar sobre hipocrisia. E quando é que eu sou hipócrita? Vai segurando as frases aí que eu vou acelerar agora, hein? Sou hipócrita quando contribuo para aparecer e me beneficiar. Sempre que você faz o bem para alguém porque você quer aparecer e ter um benefício por trás do teu ato solidário, sempre que você contribui para poder aparecer,
Sempre que você dá algo porque o teu nome vai ser citado, você vai ser evidenciado, você vai ser aplaudido, um holofote vai vir sobre você, o culto é parado para chamar a atenção dos demais por aquilo que você fez, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. E é triste ver a hipocrisia sendo celebrada no nosso tempo, divulgada pelas internets da vida, e o povo é lindo. Simplesmente, você fez o que você fez, gente, para tudo, porque esse aqui fez uma coisa extraordinária, olha a oferta desse camarada, olha o que ele está dando, olha o que ele está fazendo. É exatamente o que Jesus está dizendo que não deve ser feito. Mas as pessoas, quer sejam nas sinagogas, quer sejam nas praças públicas, quando têm a oportunidade de chamar a atenção e mostrar o seu poder, fazendo o bem, são hipócritas. Então, sou hipócrita quando contribuo para parecer me beneficiar. Próximo. Sou hipócrita quando evidencio quem me favorece mais com mais. É interessante porque o texto vai falar do tocar as trombetas. Deixa eu te explicar por que o texto fala isso, que a gente não deve ficar tocando as trombetas para si, como se faz para os hipócritas. Naquele tempo, foi desenvolvido também os fariseus. Os fariseus eles desenvolveram até essa caixinha aqui de receber os valores, que é chamado de gasofilácio, tinha 13 gasofilácios no contexto do templo em formato de trombeta. E eles usavam a trombeta para poder conclamar e festejar. As trombetas fazem parte das celebrações. Mas no passar do tempo, eles começaram a usar as trombetas quando alguém aparecia dando algo de muito valor. Então eles tocavam as trombetas. Isso foi se criando no passar do tempo. E aí Jesus está condenando, dizendo assim, olha, não seja como esses que gostam de receber as trombetas tocadas para eles, e não sejam aqueles que tocam as trombetas para os demais. Então aqui, de uma certa maneira, é tanto uma crítica para o contexto religioso, quanto para aqueles que participam do contexto religioso. Está dizendo o seguinte, eu sou hipócrita quando eu evidencio quem mais me favorece. Igrejas em que a pessoa que mais dá, ou que tem uma doação muito expressiva, essa pessoa é evidenciada pelo líder religioso, é hipócrita quem está dando, é hipócrita quem está evidenciando a pessoa. Está entendendo? Quem doa mais e quem mais assim o faz. É quando a igreja tem os seus prediletos, é quando o pastor tem os seus prediletos, porque esses prediletos são os que mais contribuem na igreja. Infelizmente, nós temos tantas igrejas evangélicas que são controladas por aqueles que mais contribuem. Aí o que mais contribui tem a evidência do pastor, ele evidencia, ele vai fazer a pessoa ter uma visibilidade para os demais, ele ter um trato diferente para essa pessoa, ele faz o culto na casa da pessoa. Vou parar por aqui. Sou hipócrita quando posso fazer e não faço, e sempre dou desculpa. Tira aquele "ne" lá. Eu digitei errado. Posso fazer e não faço. E sempre dou desculpas. O que é hipocrisia? Eu posso fazer, eu posso contribuir, eu posso ajudar, mas eu não faço. Eu me esquivo, eu dou uma desculpinha. E eu vou me negligenciando. Isso aqui, gente, eu não estou falando simplesmente do contexto da fé. Eu estou falando da exposição da vida. As oportunidades que você tem de ajudar pessoas, e você pode, e você não faz, e você dá as desculpas, sempre se esquivando. Mais 2, para a gente caminhar para o fim. Ou mais 3. Sou hipócrita quando finjo que faço, mas não faço. Ou faço menos do que eu posso fazer. Quando é que eu sou hipócrita? Quando eu finjo que faço. De alguma maneira, eu finjo que estou ajudando, eu finjo que eu estou contribuindo, eu finjo que eu estou participando. Tem um vídeo que eu ia passar para vocês, mas eu não acabei achando. É um vídeo engraçado, mas mostra uma pessoa que eles estão carregando um caminhão. E aí o pessoal pega aquele negócio de peso, né? Aí 2 pegam o negócio de peso, aí tem um que fala assim, vamos lá. Ele põe sua mão aqui, ó, faz assim. Aqui, por aqui. Aí você olha, ele é o que mais se movimenta de um lado para o outro. Mas ele não põe a mão em nada. E quando ele põe a mão, ele não está pegando peso, ele só põe a mão e fala, isso, vamos aqui. Isso. Sempre que você finge que faz, você está sendo hipócrita. E é possível fingir que faz. É possível de várias maneiras criativas fingir. Mas você também é hipócrita quando você faz menos do que você pode fazer. É hipocrisia. Poder fazer mais e sempre fazer menos. E aí você encontra as desculpas do porquê você faz menos, sabendo que poderia fazer mais.
Sou hipócrita quando faço o máximo por mim e o mínimo para além de mim. Quando é para você, você faz o máximo que você pode. Mas quando é para o outro, você faz o mínimo só para dizer que fez. É hipocrisia. Até porque o amor a Deus consiste em amar o próximo como a si mesmo. Sou hipócrita quando faço reclamando. Esses aqui são uma bênção. Faço reclamando e uso de base para reclamar de quem não faz. Quem é o hipócrita? É aquele que sempre está reclamando. Ô filho do inferno! Ô gente complicada! É gente que define a igreja, é gente que define relacionamento, é gente que vai acabando com o casamento, vai acabando com a criação dos filhos, é gente que faz com que o ambiente se torne um ambiente insuportável, porque sempre está reclamando, sempre reclama, e até faz, e às vezes é a pessoa que mais faz, mas ao fazer, usa o seu fazer reclamando, ou usa o seu fazer para reclamar de quem não faz. Ela é a pessoa que está ajudando a limpar. E ela limpa. Mas enquanto ela está limpando, ela está reclamando do pessoal que não limpa. Ela é a pessoa que está lavando. Mas ela usa do lavar dela para estar reclamando de quem não está ajudando. Ou, ainda que ela não reclame de quem não está fazendo, mas ela está ali fazendo, reclamando da vida, reclamando de si. Ô meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa reclamona, deposita mais uma expressão, um neologismo de uma invenção minha aí, reclamona. Se você vive na reclamação, lembra que eu falei que nem tudo que começa errado precisa permanecer piorando. Você pode melhorar. Essa noite você fala: Deus, eu não quero ser mais hipócrita, porque tudo que eu faço, eu dou um jeito de reclamar. Até faço, mas reclamo. Converte meu coração, Jesus. E agora caminhando para a reta final. No finalzinho vai dizer: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, fala alto, te recompensará. Recompensa dos homens é uma fria. Vai por mim. Só vai te recompensar enquanto você dançar na valsa deles. Enquanto você estiver no esquema deles. A hora que você pisar um pouquinho fora, já era. É passageiro, é temporário, é superficial. Mas Deus está dizendo: se você se tornar uma pessoa generosa, se você praticar o ato da solidariedade, de dar esmola, o Pai Celestial vai te recompensar. Duas maneiras. A primeira recompensa é a própria companhia do Pai. Perceba o que o texto diz: e teu Pai que vê em secreto. Nos 3 textos vai dizer isso. Tanto na esmola, na oração e no jejum. O Pai vê. Ou seja, Deus se coloca no teu ambiente, Deus se coloca junto contigo e Ele te vê. É a presença, é a companhia. A maior recompensa que a gente pode desfrutar das práticas devocionais é a companhia do Deus Pai. Isso, gente, é uma coisa que quem experimenta consegue dizer: de fato, é maravilhoso. Não dá para convencer ninguém sobre isso, a não ser aquele que experimenta. E a segunda bênção, só você vai saber. Porque o texto vai nos falar que Deus recompensa você no teu anonimato, no teu secreto. E aí, olha essa frase do Billy Graham: o secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Isso aqui é maravilhoso. Sabe esse secreto, quando você faz, não para aparecer, mas faz? Então, no secreto, Deus se faz presente. E o que Ele te dá, só Ele pode dar. Homem algum, mulher alguma, sistema nenhum pode te dar o que Deus Pai pode te dar no secreto. Viva a generosidade com as pessoas e seja surpreendido pela presença do Pai e de tudo que Ele tem só para você. Não faça nada para aparecer o benefício próprio, mas sim por amor. Vamos terminar compartilhando essa tela? Quero chamar o pessoal do louvor à frente. Dá um clique, compartilha essa tela,
para que pessoas aprendam que o caminho da generosidade nos coloca num estado de sermos surpreendidos pelo Pai, pela presença dEle. Irmão, irmã, comece a ser generoso, comece a ser solidário. Você vai ser surpreendido por Deus. Deus vai te surpreender. Você vai ter uma presença de Deus que você não imagina, porque Ele disse que se faria presente. E o que Ele vai fazer por você, só você e Ele é que vão saber. Só você e Ele, os dois, vão experimentar. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você já clicou, já tirou aí uma foto. Se já fez, feche os olhos e comece a transformar tudo que você viu na sua oração, dizendo: Deus, eu preciso me guardar mais, estar mais atento, mais atenta, prestar mais atenção na minha vida espiritual. Eu presto atenção em tantas coisas, na minha vida profissional, presto atenção naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, no meu lazer, mas eu estou tão desatento, tão desatenta na minha relação contigo. Senhor amado, eu não quero fazer para pessoas, mas eu quero fazer para a tua glória. Não é para que eu seja visto, mas é para estar contigo no secreto e ali desfrutar da tua companhia, da tua presença, de uma forma que talvez até hoje eu não experimentei, porque eu não sou generoso, não sou solidário. Eu me permaneço na avareza, no egoísmo, na indiferença, nas desculpas. Coloca-me, Senhor, nessa prática, em viabilizar a vida de outros. Me coloque no caminho da solidariedade. Senhor, nós queremos viver a prática da oração, como foi falado domingo passado. Queremos viver a prática da esmola, da contribuição, da generosidade, não apenas dentro da igreja, mas também no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, de lazer, de relacionamentos. Queremos, ó Deus, ser pessoas notáveis, não pela nossa avareza, mas pela nossa generosidade, por termos um coração aberto, por pessoas serem acolhidas com o que temos e podemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.